Olá pessoal, iniciando aí mais uma mega ultra hard, top, fantástica, única, ímpar. Não há nada igual, viu? Relação estrutura e atividade dos IBPs, isso mesmo, os inibidores da bomba de prótons, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, deslanzoprazol e o rabeprazol. Galera, nós vamos analisar a estrutura do composto e correlacionar com a sua atividade. Então, você vai entender exatamente com muita clareza como esses compostos eles interferem na atividade da famosa bomba de prótons localizada nas células parietais e responsáveis pela secreção ácida, isso mesmo, secreção de prótons, que é determinante, vai determinar o pH do suco gástrico. Então, para isso, sou Edson Luiz de Oliveira, farmacêutico graduado pela Universidade Estadual de Londrina, com aperfeiçoamento em farmacologia, especialização em fisiologia humana, mestrado em biologia celular e molecular e atualmente faço doutoramento em ciências médico-cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará. Sou professor de pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica e cuida aí do nosso canal Visio Pharma, por isso, ó, dá joinha pra gente levantar, dá joinha, olha, clica aí, gostou do vídeo, dá joinha. Por quê? Para chegar mais e mais aos colegas farmacêuticos, acadêmicos de farmácia, outros profissionais da área de saúde, os curiosos da química, que queiram aprender um pouco mais sobre essa ciência chamada química medicinal farmacêutica, que é a mãe de todas as ciências, porque ela norteia o conhecimento da farmacologia. Mas é sempre importante, né? Lembrando do joinha, não esqueçam disso, é sempre importante que a gente recorde da fonte onde nós buscamos essas informações para a construção dos nossos materiais. Então, o primeiro dado importante, lembrar que nós temos duas importantes publicações. A primeira do American Journal of Pharmaceutical Education, fala exatamente sobre a estrutura dos IBPs, e a segunda publicação é o famoso The Principles of Medicinal Chemistry do Foyle, página 1064 e 1065. Ali você vai encontrar as informações das quais a gente construiu essa nossa mega hard, ultra top, fantástica, galáctica videoaula. A Terra vai tremer. Espera, você vai ver. Bom, para a gente poder falar sobre os IBPs, é necessário, doutores, doutoras, acadêmicos, que a gente fale um pouquinho do alvo, né? É importante. Como é que eu vou falar do dardo se eu não vou falar do alvo? Isso é importante, porque é um dardo que vai cravar no alvo e vai inativar permanentemente o alvo. Então, o alvo é a famosa bomba de prótons localizada exatamente na membrana apical das células parietais, e essa proteína, gastando energia do metabolismo, gastando ATP, ela vai transportar o H+ para o meio extracelular e o K+ para o meio intracelular. É importante nós lembrarmos de onde surge o H+. O H+ não aparece magicamente dentro da célula. Não, ele procede da reação entre a água e o CO2, o dióxido de carbono. Dióxido de carbono esse que é procedente lá da mitocôndria. Então, lá do ciclo de Krebs surgiu o CO2, juntamente com a água, forma por atividade da enzima chamado anidrase carbônica, forma ácido carbônico. O ácido carbônico é dissociado em H+ e bicarbonato. O bicarbonato é transportado para o meio extracelular e vai ter o seu destino, que é o sangue, e o cloreto é contratransportado, vindo para o meio intracelular das células parietais para então ser lançado juntamente com o H+. Vejam que o transporte do cloreto não se faz por gasto de energia, mas o transporte de H+, sim, ele faz por transporte com gasto de ATP. Essa proteína chama-se H+, K+, ATPase. Lembrar também que a secreção ácida gástrica é determinada por 3 fatores químicos importantes.
ativação pela gastrina, participação da histamina e também participação da acetilcolina da via vagal, ou seja, do 10º par de nervo craniano, o nervo vago, os neurônios liberam a acetilcolina. Então, a acetilcolina mais a histamina mais a gastrina, em última instância, ativam a bomba de prótons, fazendo com que ela, bomba de prótons, aumente ou leve um aumento da concentração de H+, no lúmen, no espaço extracelular. É importante lembrar que essas células parietais estão localizadas nas glândulas gástricas, existem os canalículos, existe toda uma estrutura, uma arquitetura dentro da histologia, mas eu quero falar só da célula individualizada. E na membrana, então, na membrana apical, aqui existe, mergulhado na membrana apical, existe uma proteína chamada bomba de prótons, ou H+K+ATPase. Essa proteína, que está bem ilustrada nessa imagem, ela já teve a sua estrutura tridimensional já estabelecida. Ela tem duas subunidades, uma subunidade chamada subunidade alfa e uma subunidade chamada beta. A subunidade alfa é a subunidade conhecida como subunidade de ação catalítica, é ela que responde pelo transporte do prótons. E lembrar que essa subunidade será o alvo da ação dos famosos IBPs, ok? Nós já falaremos sobre isso. Então é importante lembrar que a subunidade alfa é responsável pela função catalítica e a subunidade beta, ela é responsável pela função regulatória. A subunidade alfa, ela contém 10 segmentos transmembrana, ou seja, 10 segmentos que estão mergulhados na bicamada fosfolipídica, e desses 10 segmentos que atravessam a membrana, ou nesses 10 segmentos que atravessam a membrana, nós encontraremos 28 resíduos do aminoácido cisteína. E é importante que nós lembremos, é importante que nós destaquemos, é importante que a gente ressalte que 2 importantes resíduos, um na posição 813 e o outro na posição 822, um na posição 813 e o na posição 822, serão então responsáveis exatamente por serem o alvo da ação dos IBPs. Resíduo na posição 813, resíduo na posição 822 serão o alvo da ação dos IBPs. Então, repassando, a bomba de próton localizada na membrana apical da célula parietal apresentará 2 segmentos, um segmento alfa e um segmento beta, ou uma subunidade alfa, melhor dizendo, e uma subunidade beta. Essa subunidade alfa, ela tem função catalítica, a subunidade beta tem a função regulatória. A subunidade alfa é formada por 10 segmentos transmembrana. Esses 10 segmentos transmembrana, nós encontraremos neles 28 resíduos do aminoácido cisteína, sendo que o resíduo na posição 813 e na posição 822, ou os resíduos de número 813 e 822, serão o alvo da ação dos IBPs, os inibidores da bomba de prótons. Falando no alvo, vamos falar agora no dardo. Tá? Vamos falar um pouquinho para depois a gente detalhar os aspectos químicos. Os IBPs, todos os IBPs, são caracterizados por uma estrutura química comum, um grupamento chamado farmacóforo. Esse grupamento farmacóforo terá na estrutura exatamente o anel benzimidazol, também o anel piridil, que é derivado da piridina, e a presença do grupamento sulfenilmetil. Aqui a gente pode dividir assim: benzimidazol, sulfenil, que é S-O, e metilpiridil. Essa é a estrutura, portanto, geral de todo o IBP. Omeprazol tem, Ezo tem, Lanzo tem, Deslanzo, Rab, Panto, todos têm a mesma estrutura.
A estrutura do composto é o anel benzimidazol mais o piridil ou metilpiridil e o grupamento orgânico chamado sulfinil, S-O. O que acontece? Acontece que os compostos chamados IBPs estabelecem uma ligação chamada ponte de disulfeto. Haverá a participação do enxofre do grupamento sulfinil juntamente com o enxofre presente no resíduo de cisteína. O resultado é o estabelecimento de uma interação covalente reversível que nós podemos observar através dessa sequência. Então nós temos aqui a molécula de um IBP. Ah, prof, eu não sei qual é esse IBP, esse é o omeprazol, tá? Então aqui a molécula de omeprazol. Nós vamos observar que 2 nitrogênios serão de suma importância na atividade desses compostos. É o nitrogênio na posição 1 do grupamento metilpiridil e o nitrogênio na posição 3, exatamente na posição 3 do grupamento benzimidazol. O que irá acontecer? Em meio ácido, conforme nós podemos observar nessa imagem, haverá protonação do nitrogênio, resultando num rearranjo intramolecular. Nós vamos mostrar para vocês, para os senhores, como ocorre o rearranjo intramolecular, havendo a transformação do grupamento sulfenil em derivado do ácido sulfênico, que no caso seria o SOH, depois vai formar a sulfenamida e como consequência haverá interação com o enxofre no resíduo 813 ou no resíduo 822 ou em ambos, resultando, portanto, na formação dessa ponte de disulfeto que promoverá uma inibição irreversível, porque é uma ligação do tipo covalente. E essa ligação covalente, ela irá inativar de modo permanente a atividade da H+, K+, ATPase. Lembrar que os IBPs são potentes inibidores e têm, devido ao estabelecimento dessa ligação covalente, eles apresentam, portanto, uma atividade de longa duração. Deve ser lembrado que para que seja recuperado a atividade das células parietais, é necessário que sejam sintetizadas novas proteínas. Ou seja, a célula parietal, quando ela tem ou ela está submetida à ação dos IBPs, o que irá acontecer? Haverá inibição das bombas de prótons, não diria que são todas, mas uma grande parcela, alterando, portanto, a secreção ácida. Em havendo a suspensão da terapêutica, a célula terá que ressintetizar, ou melhor dizendo, terá que sintetizar de novo a bomba de próton. Então, essas características químicas serão importantes, nós vamos discutir detalhadamente, enriquecidamente com vocês. Mas saibam que todos os IBPs apresentam na sua estrutura o anel benzimidazol, o grupamento ou anel metilpiridil e o sulfinil. E esse grupamento sulfinil é extremamente importante porque ele vai ser ativado para que, em última instância, forme-se uma ligação de sulfeto com os resíduos de cisteína dos aminoácidos 813 e 822 da subunidade alfa da molécula ou da estrutura da proteína H+, K+, ATPase. Para que a gente conheça, então, os IBPs, vamos ao que nos interessa. Então, vamos lá. Primeiro dado importante, lembrar que o grupamento farmacóforo, o grupamento responsável pela atividade terapêutica, é muito importante lembrar disso. O grupamento farmacóforo, o responsável pela farmacodinâmica, é o grupamento piridil, metil, sulfinil, benzimidazol.
tá? Que nós temos que destacar. Grupamento farmacóforo. O grupamento farmacóforo é exatamente o grupamento responsável pela atividade farmacodinâmica. É o grupamento piridilmetil, sulfenil, benzimidazol. Exatamente o que nós temos aqui. O benzimidazol, nós temos o sulfenil e o 2-piridilmetil. Então, esse é o farmacóforo. As diferenças entre os IBPs que vão ser responsáveis pelas propriedades farmacocinéticas, grave isso, os grupamentos responsáveis pelas propriedades farmacocinéticas são os substituintes R1, R2 e R3 localizados no anel metilpiridil. E o grupamento R4 localizado exatamente no anel benzimidazol. Então, repassando, o grupamento farmacóforo responsável pela atividade de inibição da bomba de prótons, que é obrigatório estar presente em todos os IBPs, é o 2-piridilmetilsulfenil benzimidazol. E os grupamentos R1, R2, R3, R4, que vão diferenciar os compostos que compõem essa grande família, omeprazol, ezo, lanzo, des, panto e rab, estarão obviamente relacionados aos substituintes R1, R2, R3 e R4. E eles serão responsáveis pelas propriedades farmacocinéticas. Quando nós falamos em omeprazol e esomeprazol, lembrar que eles são isômeros. O omeprazol é uma mistura racêmica RS, enquanto o esomeprazol é o isômero S, ele é ativo, enquanto o omeprazol ele tem que passar da condição R para a condição S para ser ativado. A diferença entre lansoprazol e deslanzoprazol é que o deslanzoprazol é o isômero R, ou é melhor dizendo, é o enantiômero R do deslanzoprazol. Então significa dizer que nós temos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol. Deslanzoprazol é o enantiômero R da molécula de lansoprazol e o esomeprazol é exatamente o enantiômero S. Aqui nós temos nessa tabelinha os grupamentos, mas eu vou falar em detalhes quando eu chegar em cada um desses IBPs. O que eu gostaria que os senhores gravassem nesse momento da nossa mega ultra hard videoaula, parando aí, ó, tá gostando? Dá joinha, dá joinha, dá joinha para subir o canal, para que isso alcance vários colegas farmacêuticos e que essa aula possa ser usada lá na graduação, na aula de Química Medicinal, Química Farmacêutica. É a contribuição do professor Edson para toda a galera do Brasil, para que a gente possa divulgar esse nosso grande projeto, tá bom? Dá joinha. Então, repetindo, a estrutura química de todos os IBPs tem o anel benzimidazol, o grupamento sulfenil e a estrutura metilpiridil. Gostaria que os senhores lembrassem também do nitrogênio na posição 1 do piridil, gravem isso, e o nitrogênio na posição 3 do anel benzimidazol. Então, grupamento farmacóforo, benzimidazol, sulfenil, 2-piridilmetil, ou 2-piridilmetil, sulfenil, benzimidazol. Essa é a estrutura do composto agrupamento farmacóforo, é o grupamento responsável pela atividade. As diferenças entre os IBPs, claro, tirando os enantiômeros, está aí no grupamento R1, R2 e R3 e o grupamento R4, conforme está ilustrado exatamente na imagem. E nós teremos os substituintes. E lembrar que os nitrogênios na posição 1 do grupamento 2-piridilmetil e o grupamento o nitrogênio na posição 3 do anel benzimidazol serão extremamente importantes para a atividade do nosso composto. Então, não esqueçam de destacar essas informações, por quê? Porque elas serão de suma importância
para o entendimento do mecanismo de ação. Então vamos agora destrinchar, certo? Primeiro dado importante é que a seta vermelha, grande, destaque seta vermelha, destaque, luz nela, holofote nessa seta vermelha, é o grupamento sulfinil e é um carbono quiral. Observe que ele é um carbono quiral porque ele vai ter 4 ligantes, é um centro quiral. É por isso que existem os 2 enantiômeros. O enantiômero S do famoso esomeprazol em relação ao omeprazol, que é uma mistura racêmica, e o enantiômero R do lansoprazol, que no caso é o deslansoprazol. Então, esse enxofre do sulfinil, ele é um centroquiral, ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o hidrogênio, tem o 2-piridilmetil, tem o oxigênio e tem o grupamento benzimidazol. Ótimo. Lembrar que primeira informação importante que não pode ser esquecida em hipótese alguma: grupamento sulfinil não é suficientemente reativo para formar ponte de disulfeto com o resíduo de cisteína nas posições 813 e 822 da bomba de prótons. O que é que tem que acontecer? O grupamento sulfinil tem que passar por um processo de ativação. E essa ativação começará, grave nisso, começará com a protonação desses 2 nitrogênios. Então esses 2 nitrogênios serão marcantes, serão importantes para serem protonados, para que haja um rearranjo interno na estrutura da molécula do IBP, para que o grupamento S-O se transforme em sulfenamida ou ainda em ácido sulfênico, para que aí sim, quando ocorrer essa alteração, haverá, portanto, como resultado final, o estabelecimento da ponte de disulfeto. Assim sendo, se o grupamento sulfinil ele tem que ser ativado, o que é que nós concluímos? Que os IBPs são profármacos. A apresentação que existe ali no medicamento, na apresentação do medicamento, o ativo, né, o composto que está ali, ou seja, a substância, ela é um profármaco. O que é que ele tem que ser? Ele tem que ser ativado em meio ácido. É por isso que nós estamos batendo nisso. Eles são profármacos. Então, a diferença entre eles e o que faz com que eles sejam mais ou menos ativos são os grupamentos R1, R2, R3 e R4. Isso vai fazer. Tem diferença. É que a gente sempre insiste em dizer. Existem diferenças entre os IBPs. Não é um acaso. Eles são substâncias que terão maior ou menor atividade devido às suas propriedades farmacocinéticas. Ótimo. Então, o que acontece? Para haver a ativação do grupamento sulfinil, é necessário que haja a protonação ou desse nitrogênio, ou de ambos. Então, o que acontece? Na molécula do IBP, nós temos 3 nitrogênios. Nós temos 2 nitrogênios no grupamento benzimidazol e nós temos um nitrogênio no grupamento metilpiridil. Os nitrogênios da posição 1 do metilpiridil e o nitrogênio na posição 3 do grupamento benzimidazol, esses dois, grava isso, esses dois poderão ser protonados. Quanto mais eles forem protonados, mais é ativo o composto. Prof, a luz está se fazendo. Então quer dizer que aqueles substituintes vão ser determinantes no processo de protonação? Yes. Então quanto mais protonado. Porque o que acontece? A gente sabe, lá dos fundamentos da química, que existe a famosa relação ácido-base, existe a equação de Henderson-Hausebach, existe o cálculo do pKa em relação ao pH. Quanto mais próximo o pKa for do pH, ou quanto mais distante haverá um maior ou menor grau de protonação. Lembre-se que esses compostos são bases.
Então, quando em meio ácido, esses compostos que são bases irão aceitar o próton. Então, dos nitrogênios presentes na molécula dos IBPs, 2. Um na posição 1 do grupamento metilpiridil e o outro na posição 3 do grupamento benzimidazol, esses dois poderão aceitar o H+. Por isso que os IBPs, eles são profármacos, eles são ativados em meio ácido. Importante de lembrarmos que o primeiro nitrogênio é do 2-piridilmetil. E ele tem um valor de pKa mais alto. É uma base, né? Um valor de pKa mais alto. Praticamente, se nós olharmos, nós vamos perceber que os valores se aproximam. Só que o que tem um melhor valor, o que vai ser mais protonado, sem sombra de dúvidas, é o rabeprazol. Professor, o rabeprazol tem um pKa de 4,53. Então ele está mais distante do pH existente ali nos canalículos que compõem as glândulas gástricas. O pH naquele segmento é de 1,3. Então quer dizer que o rabeprazol é o mais ativo? Yes. Porque o pKa é o maior valor. Então ele se protona mais. Se ele se protonar mais, galera, preste bem atenção, olha o valor dele, 4,53. Se ele se protonar mais, maior vai ser a conversão da forma inativa de S-O na forma de sulfenamida e também de ácido sulfênico. E com isso, o rabeprazol é o que mais se liga, é o mais potente de todos os IBPs. Ok? Com a protonação desse nitrogênio, haverá o ataque, que nós chamamos de ataque nucleofílico em relação ao carbono 2 do grupamento benzimidazol. Eu vou mostrar para os senhores. Com o ataque nucleofílico haverá um rearranjo intramolecular. O que é que nós devemos lembrar também? Isso é importante, né? O nitrogênio localizado, preste bem atenção, o nitrogênio localizado no anel benzimidazol, ele também pode ser protonado. O que acontece? A gente tem que perceber o seguinte, se nós considerarmos os valores de pKa, os maiores valores, o que mais se aproxima do pH das células parietais, dos canalículos, é do omeprazol e do esomeprazol. Então, o que nós temos? Nós temos 0,11 para o panto, 0,79 para o omeprazol e eso e 0,62 para rabeprazol e lanzo. Então, o que acontece? Pessoal, nós vamos ter a protonação nesse nitrogênio e a protonação nesse nitrogênio. Então, quais são as combinações? Eu posso ter 2, 3 combinações. Eu posso ter o grupamento benzimidazol protonado. Eu posso ter o grupamento metilpiridil protonado, que seria ideal. Eu posso ter só o benzimidazol protonado. Ou ainda eu posso ter só o piridil protonado ou não ter ninguém protonado. Então eu posso ter os dois não protonados, não tem atividade nenhuma. Eu posso ter o piridil protonado e o benzimidazol não protonado. Eu posso ter o benzimidazol protonado e o piridil não protonado. E eu posso ter os dois protonados. Quimicamente falando, os dois mais críticos são a protonação dos dois grupamentos, tanto do nitrogênio na posição 1 do grupamento 2-piridilmetil, quanto o nitrogênio na posição 3 do benzimidazol, ou ainda só a protonação do benzimidazol. Ok? Então vejam bem, o nitrogênio do metilpiridil e o nitrogênio do benzimidazol, eles têm que estar protonados, os dois, ou só o benzimidazol protonados. Esses são críticos para que haja ativação dos IBPs. Aí nós devemos lembrar o seguinte, nós temos os substituintes, tá? Então, por exemplo, substituinte R4 no carbono 5 da estrutura do benzimidazol. Esse substituinte tem que ser um doador de elétrons. Então ele tem que ter uma nuvem de elétrons. Yes, tem que ser um doador de elétrons. OCH3, por exemplo, metóxico, que tem no omeprazol. Dou elétron para quem, prof?
para esse anel aromático, aquela ressonância pisona que tem lá. Aí o que acontece? Protona. Beleza, protonou, rompe a dupla, faz o rearranjo. Massa. Então, o grupamento que está em R4 tem que ser um grupamento doador de elétrons. Ótimo. Aí o que acontece? Em sendo um grupamento doador de elétrons, o que é que nós vamos observar? Que existe a possibilidade de haver várias combinações. Porque nós vamos encontrar também que em R1, está aqui ó, no slide, em R1 tem que ser um doador de elétrons também. E esse doador de elétrons vai promover uma transferência de elétrons via anel aromático π, e vai haver, portanto, o favorecimento da protonação desse nitrogênio. Então, o que a gente conclui? Que R1 e R4, o R1, o OR1, que é o substituinte ligado ao oxigênio, juntamente com o substituinte R4 no carbono 5 da estrutura do benzimidazol, serão extremamente importantes. Então, eles têm que ser, tanto K quanto aqui, tem que ser doador de elétrons. Não é qualquer grupamento que vai estar presente nessa posição. Ok? E em sendo doadores de elétrons, nós teremos a protonação do nitrogênio na posição 1 e a protonação do nitrogênio na posição 3 do anel benzimidazol. E é isso que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui em relação ao que nos interessa em termos de mecanismo de ação. Nós temos aqui um IBP, não importa qual. Vejam que em meio ácido ocorrerá, portanto, a protonação do nitrogênio na posição 1 do grupamento metil-piridil. Ponto. Essa protonação será maior ou menor, dependendo do substituinte. Ah, então quer dizer que isso vai ser determinante em termos de atividade, claro. Quanto maior for o doador de elétrons na posição aqui, denominada de R1, maior vai ser, portanto, a ressonância de elétrons no anel aromático. Então, houve a protonação. Ótimo. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Ainda em meio ácido, preste bem atenção, ainda em meio ácido, o nitrogênio na posição 3 sofrerá uma nova protonação. Então, quando o nitrogênio na posição 3 ele sofre uma protonação, ele fica com uma deficiência de elétrons. E aí haverá, portanto, um ataque, preste bem atenção, do nitrogênio do grupamento piridil em relação ao carbono 2. Então, como o nitrogênio está protonado, o que é que acontece? O carbono 2, que é esse carbono que é vizinho ao grupamento sulfinil, ele fica pobre em elétrons, ele fica deficiente em elétrons. Aí o resultado disso é que, para satisfazer essa demanda, vai acontecer um rearranjo. Ah, eu estou começando a entender. Então quer dizer que a hora que protonar o nitrogênio na posição 1 e protonar o nitrogênio na posição 3, o nitrogênio na posição 3 protonado, ele vai fazer com que o carbono 2 fique muito reativo, exatamente. Ou seja, ele fique deficiente em elétrons, exatamente. E aí, ficando em deficiente em elétrons, o que acontecerá? Vai haver um rearranjo interno. E como consequência desse rearranjo interno, esse grupamento S-O vai se transformar em SOH. Então vejam na próxima imagem, olha o que vai acontecer. Então ocorreu a ligação entre o nitrogênio da posição 1 do grupamento piridil com o carbono 2 do grupamento benzimidazol. Ótimo, olha só o rearranjo que está acontecendo internamente. Haverá o rompimento dessa dupla ligação com o oxigênio e a formação de SOH. Aí nós temos dois intermediários. Nós temos o intermediário sulfênico e nós temos a sulfenamida. Os dois são ativos. Quanto mais houver a formação de sulfênico, haverá maior formação também de sulfenamida. Vejam, ciclizou e ciclizou, formou a sulfenamida. Resultado: o SOH ou a sulfenamida terão a propriedade agora de interagir
com enxofre do resíduo na posição 813 e na posição 822 da molécula da bomba de próton, resultando, portanto, na formação de uma ponte de sulfeto. Inativação permanente da bomba de prótons. Fantástico. Fantástico, fantástico. Diga para mim que não é fantástico. Diga para mim, diga, olha para mim, olha nos meus olhos. Não é fantástico? Dá joinha aí, dá joinha, porque você está amando entender como é que age um IBP. Ah, prof, só isso. Ah, eu pensei que fosse algo mais complexo. Meu irmãozinho, vamos entender agora a diferença entre eles? Tchá, tchá. Olha só, eis o omeprazol, eis o esomeprazol. Omeprazol, 5-metox, 2,4-metox, 3,5-dimetil, piridil, 2-metil, sulfinil, benzimidazol. Ponto. Já falamos isso. Qual a característica? O omeprazol, ele tem doador de elétrons, importante lembrar, tá? O metox é um importante doador de elétrons, muito importante. Então, esse doador de elétrons permitirá que esse nitrogênio do grupamento metilpiridil torne-se protonado e esse outro metox localizado na estrutura do benzimidazol, na posição 5, que é o substituinte que nós chamamos de R4, será determinante para que haja a protonação do nitrogênio na posição 3. Então, importante lembrar que o metox presente tanto no omeprazol quanto no esomeprazol, ele vai ser doador de elétrons e que vai facilitar o processo de protonação e, em última instância, a alteração intramolecular, né, do carbono 2 da estrutura do benzimidazol. Na molécula de omeprazol e esomeprazol, nós temos grupamento metil e a particularidade do grupamento metil é aumentar as propriedades nucleofílicas do grupamento piridil. E é importante lembrar, né, que a presença de OCH3, que é um doador de elétrons, vai ampliar, vai aumentar o processo de protonação. Então, se você me perguntar, o omeprazol é uma molécula que tem uma boa atividade de inibição? Sim, porém ele é uma mistura racêmica. Então, o esomeprazol, por ser sua forma ativa, ok? Vai ter maior atividade que o omeprazol. O esomeprazol é o enantiomer S, que é a forma ativa. Então, o omeprazol tem que ser convertido em ESO. Para depois ele ser, entenda bem, para depois ele ser ativado. Então, tanto o omeprazol quanto o esomeprazol, com a presença do grupamento sulfinil, ambos são profármacos. E eles só serão ativados em meio ácido. Aí vai ocorrer a protonação do nitrogênio do piridil, vai ocorrer a protonação do nitrogênio da molécula e do grupamento aqui no caso do benzimidazol, que a gente está analisando com vocês. Ó, vamos voltar aqui só para você ver. Tá? Você tem aqui o grupamento benzimidazol na posição 3 e o piridil na posição 1. Então, o que acontece? Quando a gente fala em omeprazol e esomeprazol, o omeprazol tem que ser convertido no isômero S, que é o ESO, e o ESO depois, ou o omeprazol, vão ser convertidos em grupamento sulfenamida ou grupamento derivado do ácido sulfênico, e com isso haverá, portanto, ativação. É por isso que a gente fala que para haver a atividade, o que acontece? O composto ele tem que passar por um processo de ativação. Então, o que nós concluímos? Né? Que os IBPs, eles são profármacos. Eles têm que ser convertidos em sulfenamida ou derivado do ácido sulfênico, para então ocorrer o processo, conforme a gente observa aqui. Ó. Então, vejam, tem que protonar o nitrogênio, tem que protonar esse nitrogênio, tem que ter o ataque do carbono 2. Depois disso, com o ataque do carbono 2, o rearranjo intramolecular formará o derivado do ácido sulfênico ou a sulfenamida, e agora sim nós teremos a atividade de inibição. Então,
Qual a diferença do ESO para o omeprazol? O ESO é o isômero do omeprazol. O omeprazol é uma mistura racêmica. Na estrutura, os dois têm grupamento metoxi na posição 4, tem também grupamento metoxi na posição 1 e também, aliás, corrigindo, tem grupamento metoxi, né, conforme nós podemos voltar aqui só para você recordar, vai ter grupamento metoxi na posição 1, vai ter grupamento que no caso vai ser o carbono 4 e vai ter grupamento metoxi também grupamento metoxi no benzimidazol e vai ter grupamento metoxi localizado no grupamento 2-metilpiridina, tá? E no caso, como o esomeprazol é o isômero ativo, ele tem maior atividade que o omeprazol. Aí quando nós vamos partir para o próximo, então omeprazol, esomeprazol, o próximo é o lansoprazol. Então quando nós vamos para o lansoprazol, o que é que nós encontramos? A molécula é chamada de 2,3-metil-4,2,2-trifluor, trifluorometoxipiridil, e o restante da molécula segue o mesmo perfil. O que é que nós temos? Então, se nós observarmos a molécula de lansoprazol, o que é que nós observamos? Ela não tem o grupamento metoxi, que o omeprazol tem. Ela não tem o grupamento metil, que o omeprazol tem. Ela tem o grupamento metil, mas agora ela tem um grupamento a mais, que é o metil trifluor, trifluormetil, ligado ao oxigênio, então formando aí um éster, é chamado, portanto, de trifluormetoxi. Quais são, trifluormetoxi, ou trifluoretoxi, porque vai ter um carbono aqui e um carbono aqui, ok? Então, é trifluoretoxi, porque tem um carbono aqui e um carbono aqui. Qual é a característica? Vai ser um importante doador de elétrons, tá? Então, nesse caso, haverá, portanto, uma protonação desse nitrogênio, tá? Agora, outro dado importante, né? Tem o grupamento metil, mas tem o grupamento metil ausente. E não tem o grupamento metoxi como o omeprazol tem. Mas a ausência do grupamento metoxi é compensada pela presença do grupamento trifluoretoxi. E a presença desse grupamento trifluoretoxi fará com que esse nitrogênio da piridina seja marcantemente protonado. E com isso haverá, portanto, uma atividade maior quando levemente comparado com outros IBPs, tá? Depois do lansoprazol, vem o pantoprazol. Qual é a característica do pantoprazol? O pantoprazol é marcado pela presença do metoxi, não tem o metil, mas tem 2-metoxi. E tem a presença do grupamento difluorometoxi. Então, o que acontece? A molécula de pantoprazol, o 6-difluorometoxi, 2,3,4 de metoxipiridil 2, metilsulfinil benzimidazol, essa é a molécula, tem as seguintes características. A primeira, né? A presença de difluorometoxi será muito importante para a formação de sais sódicos, tanto que nós encontramos pantoprazol sódico, a apresentação dele comercial é a forma sódica, e isso torna o composto mais solúvel em meio aquoso. E a presença desse grupamento de fluormetox traz o pKa para valores baixos, 0,11, distante de 1,3, tá? O que isso pode fazer? Isso inibe um pouco a capacidade de protonação desse nitrogênio, tá? E aí o que acontece? A presença desse grupamento de difluormetox, que traz o valor para mais ácido, ou seja, menor que o próprio pH das células parietais, faz com que esse nitrogênio da posição N3 do benzimidazol seja menos protonado. Então o que acontece? O pantoprazol é o menos reativo dos IBPs. Yes! Pantoprazol é o menos reativo, professor? Menos reativo. Ele é mais solúvel,
mas ele é menos reativo. Ele é melhor absorvido, mas ele é menos reativo. Captou? Então, a presença do difluormetoxi diminui, favorece a formação de sais sódicos, mas inibe o processo de protonação. O flúor é muito eletronegativo, ele puxa o par de elétrons do oxigênio para ele. E com isso, esse par de elétrons livres não é jogado, entre aspas, né, não é lançado dentro do anel aromático e reduz a protonação desse nitrogênio na posição 3. Tá? Agora, por outro lado, quando a gente fala no grupamento metoxi, né, presente no piridil, aí sim, o grupamento metoxi presente no grupamento piridil, os dois grupamentos metoxi, favorece o processo de protonação. Então, o que acontece? Se você considerar a atividade dele é mais lenta, então a resposta do pantoprazol é mais lentificada, é mais demorada. E aí, nós chegamos no rabeprazol. O rabeprazol ele é enriquecido de oxigênio. O que acontece na estrutura do rabeprazol? O rabeprazol ele tem o grupamento metil, mas ele é marcado pela presença do grupamento metoxipropoxi, que é esse cidadãozinho que está aqui. O que acontece? Esse grupamento é um importante doador de elétrons que faz com que o pKa1 suba lá para cima, 4,53, muito alcalino, lá em cima, básico. Aí o que acontece? A protonação é máxima, extensiva protonação do anel piridínico, muito maior que o omeprazol, muito maior que o ESO, muito maior que o panto. O RAB é top, ele é 10 vezes maior que o omeprazol. E com isso, quanto mais nitrogênio do piridil estiver protonado, maior a quantidade de formas ativas ali nas células parietais para ter ação antissecretora. Ele que tem a maior característica nucleofílica. Ah, professor, e aí o que acontece? A presença do grupamento metoxipropoxi doando elétrons, tá? Vai fazer com que haja muito nitrogênio protonado no grupamento piridil e haverá rápida formação de intermediários reativos, seja o ácido sulfênico, seja a sulfenamida. O que acontece? A atividade é maior que do omeprazol, é 10 vezes maior que a atividade do lansoprazol. Comparando, portanto, você vai perceber que o rabeprazol é o top. É isso aí, galera. Ó, beijo no coração, dá joinha, porque eu sei que você gostou dessa aula. Essa aula é fantástica. Agora sim a terra tremeu. Agora você sabe a diferença entre omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, deslanzoprazol e rabeprazol. Valeu, joinha, curta o nosso canal e até a nossa próxima videoaula. Valeu.